Olá, eu hoje estou aqui com a doutora Tânia Chaves. Ela é consultora da Sociedade Brasileira de Infectologia e professora da Universidade Federal do Pará. E ela vai esclarecer muitas dúvidas que a gente tem aqui sobre essa questão dos shows, a volta ou não, quando pode ser realizado ou não. Ok? Boa tarde, doutora, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. É um prazer, é nosso. Vou fazer umas perguntinhas para você, porque o pessoal tem muita dúvida na questão dos shows, né? E coisa do vírus, enfim, você sabe, a gente tem muitas perguntinhas aqui. Vou falar então com a doutora. Doutora, os últimos shows realizados no Brasil foram em março de 2020, né? Quando o Backstreet Boys se apresentou no Rio no fim de semana antes da quarentena, né? Que começou no dia 16 de março. Você acredita que aquele show deveria ter acontecido ou já deveria ter sido cancelado ali mesmo? Eu penso hoje que ele deveria ter sido cancelado, assim como nós deveríamos também ter cancelado o carnaval lá atrás. É um posicionamento meu pessoal, isso, não, os meus colegas podem pensar diferente, mas sob a luz do que nós temos hoje, cada vez mais compreensão sobre a transmissão, não é? E sobre a dinâmica e a evolução da pandemia, acho que seria uma medida que deveria ser tomada lá atrás, sim. Né? Eu acredito que talvez até não tenha sido tomada, até porque naquele momento, apesar de nós já estávamos vendo o que acontecia no mundo, né, especialmente na China, na Semana do Carnaval, com a Itália, né, eu acho que com a movimentação e o deslocamento humano muito fácil, sem dúvida, a doença, né, o vírus, ele chegaria aqui como ele realmente chegou ainda no mês de fevereiro. Certo. Certo. Quer dizer que nem o carnaval, então. Não só o show, como o carnaval. Eu tenho essa visão assim mais hoje, né? Mais assim, vamos dizer, mais rigorosa, sabe? Mais uma medida mais abrangente e mais restritiva. Obviamente que só essa medida ela não funcionaria. Hoje nós temos exemplos de medidas restritivas que foram tomadas por algumas cidades no país recentemente, como Araraquara, em que a cidade fez toda uma coordenação, uma ação coordenada de controle, né, dos casos e dos contactantes, porque isso foi uma falha que é reconhecida hoje para nós. Lá atrás, o país não fez esse dever de casa como deveria ter sido feito. E isso é também um pensamento e um posicionamento de outros especialistas, inclusive epidemiologistas. Entendi. Diversos países têm feito shows testes, né? Inclusive em estádios, para medir o grau de propagação do vírus nesse tipo de evento. Você acha possível realizar um teste dessas proporções no Brasil? Não, eu acho que nesse momento não é não. Eu acho que nós estamos... a pandemia, logo no começo, lá atrás, nós tínhamos uma ideia, né, errada de que a doença ela aconteceria em momentos diferentes no Brasil. E hoje, nessa segunda onda, a gente vê que a pandemia ela sincronizou. Então, o que acontece na região norte também foi observado nas demais regiões do país. Não é? Então, nós vimos ao mesmo tempo essa onda, né, colapsar os serviços de outras capitais, né, de outros serviços de saúde de outros estados. Então, para hoje,
sabe? Enquanto nós não tivermos uma redução importante do número de casos, eu acredito, a minha postura seria de não recomendar. Isso impacta, sem dúvida nenhuma, nos aspectos econômicos, né, no aspecto empregatício das pessoas que estão envolvidas nesse setor, no entretenimento, mas eu acho isso muito complexo. Você vê que a todo instante nós vemos isso em diferentes mídias, né, a informação de que a adesão às medidas, o que eu falo que para mim já são um mantra, que é o uso de máscara, a higienização das mãos, o distanciamento social e evitar aglomerações, as pessoas não praticam, né? Nós temos informação de bailes de carnaval que aconteceram em diferentes regiões do país de forma clandestina, shows acontecendo de forma clandestina, enfim. Eu acredito que tem esse aspecto cultural da nossa população, ela é muito complexa. Eu não sei, enfim, fico pensando por que em outros países, obviamente que é uma realidade econômica diferente do Brasil, não é? E que as pessoas, elas aderem mais e ainda assim com muita também dificuldade. A gente vê isso no mundo inteiro. Eu lembro que em julho do ano passado, entre maio a julho do ano passado, vários pubs em Londres, eles foram fechados por ocorrência de surtos e eles estavam vivendo o verão deles, né? Então, eu acredito que isso para agora, no nosso país, eu não vejo isso como uma medida que fosse altruísta para esse momento, não. Mesmo pensando nesses aspectos aí que eu coloquei, os aspectos econômicos, né? Esses aspectos do vínculo, né? Do empregatício das pessoas envolvidas, né? Nesse setor. Eu acho que é muito complexo para agora. Entendi. Diz pra gente, assim, em um show, o risco de contaminação, ele é maior do que outros tipos de aglomerações? Então, em qualquer aglomeração, né, o risco é grande. Porque aquilo, quando a gente fala, estou falando com você, se você falar comigo, e se você colocar a sua mão muito próxima à sua boca, você vai perceber que você elimina essas gotículas e algumas menores que são os aerossóis, não é? Então, em um momento em que o vírus está diferenciando novas linhagens, em novas variantes, que uma característica delas é serem mais transmissíveis, né, e apresentarem uma carga viral aumentada, né, elevada. Então, assim, a recomendação é que nós tenhamos a paciência e nós não tenhamos esse tipo de evento, de manifestação, porque no encontro familiar o risco é tão aumentado quanto também no culto em num estabelecimento religioso, né? Como também em um evento desse de show, em que você realmente tem pessoas muito ali aglomeradas literalmente. Certo. Então, o risco é muito grande, porque assim, é o que eu falo, né? Um dos maiores problemas de uma pandemia causada por um vírus respiratório é o impacto social que essa pandemia traz, que é o que nós estamos vendo. Tá certo. Eu vou te perguntar algumas coisas de show, porque assim, a gente fala, o canal é para falar muito de show, então alguns detalhes que às vezes as pessoas têm aquela dúvida, né? Por exemplo, um show com o público, com todo o público com máscara, ele conseguiria coibir de alguma maneira a transmissão do vírus ou é zero? Até que ponto conseguiria coibir a transmissão do vírus? Não, existiria assim, se todos estivessem usando máscara, a transmissão seria menor, mas isso seria até um objeto de estudo. Que mesmo usando máscaras, que tipo de máscaras foram utilizadas? As máscaras de tecido, as máscaras cirúrgicas, as máscaras consideradas
que tem uma proteção e com filtros, que nós chamamos das máscaras N95, né, que conferem uma proteção maior e que elas podem até ser reutilizadas, né? Então, assim, quando eu estou de máscara e o outro também está, existe uma chance ainda assim de transmissão, mas ela reduz muito, né? E aí, a mesma coisa num show, quer dizer, se eu for usar, a depender, né, do tipo de máscara, né, e até também, né, se fizer um show com uma previsão de um distanciamento de 1,5 metro de cada indivíduo, mesmo que seja numa arena, como até nós já vimos, ou, por exemplo, 4 pessoas, núcleos, né, grupos de 5 pessoas, 6 pessoas ficar naquele tablado ali de 1,5 metro e não interagir com o que estiver ao seu lado, a 1,5 metro ou 2. Então, ainda assim, se fizer um estudo, com certeza nós vamos encontrar casos de transmissão, mesmo com todos esses cuidados. E especialmente a esse momento, né, que o mundo tem essa diferenciação do vírus, numa realidade em que nós temos poucas vacinas. Nós sabemos, estamos vendo na mídia, que Israel já liberou o uso de máscaras para os seus residentes no ambiente, em espaços públicos. Somente em espaços fechados, em transportes públicos, as pessoas vão usar máscaras. Semelhante ao que vem acontecendo com a Inglaterra, mas vamos considerar que Israel é um dos primeiros países que tem uma população de 10 milhões de habitantes, Certo. E tem 53% da sua população vacinada. E essa população vacinada com 2 doses da vacina, considerando que 80% delas são pessoas jovens, considerando dentro desse bojo vacinado. Tá certo. Bom, nós estamos falando, quer dizer, estamos em abril, existem shows marcados para o Brasil para ainda 2021, quer dizer, tem show marcado até dezembro, que ainda não foram adiados nem cancelados, que é o que a gente mais vê. Show adiado, show cancelado, mas tem show que ainda não foi, tem show marcado para o final do ano. Você vê alguma possibilidade de show com um público maior de 5 mil pessoas acontecer ainda esse ano, ou com algum tipo de público de qualquer tamanho? Você vê alguma possibilidade de, até dezembro, a gente ainda ter show no Brasil? Olha, eu assim, hoje, falando com você, no dia 18 de abril, o meu pensamento sobre uma medida como essa seria a mais restritiva possível. E eu pensaria, como eu pensaria nesse show no Brasil, realidade brasileira, tá? Que, de alguma forma, né, os organizadores pensassem no distanciamento social de grupos de até meia pessoas, os dados que nós já reconhecemos, tá? E alguns outros demais cuidados, como, doutora, por exemplo... Doutora, cortou um pouco a ligação, essa última parte que você falou, cortou. Só essa última parte. Então, eu diria o seguinte, que para pensar nisso, para o segundo semestre, eu vou fazer uma analogia, não de shows, mas de eventos médicos que, por exemplo, a gente teve 3 mil congressistas durante 3, 4 dias. Né? Então, o que a gente está vendo no mundo lá fora é que todos esses eventos de 5 mil pessoas, eles serão todos online. Por exemplo, estou fazendo essa observação aqui. Um desses shows para o segundo semestre tem que se avaliar a dinâmica da pandemia, a dinâmica da vacinação, por nós não termos ainda essas vacinas a contento para vacinar de forma ampliada a população. Se for fazer um show desse, avaliar um espaço em que se possa oferecer a segurança para esses participantes em grupo de... Eu vi isso
já tem algum tempo, já não consigo me lembrar qual foi o país, que eles fizeram um distanciamento de 2 metros entre grupos de pessoas de 6 pessoas, daquelas pessoas que convivem já por algum tempo conjuntamente, e fazer isso. E essas pessoas ainda assim apresentavam, antes de entrar, o seu teste, né, a sua testagem para Covid, né, para o SARS-CoV-2. Então, eu acredito que é uma coisa custosa, né, é uma coisa que é uma medida que envolve custo também. Entendi. Né? Então, assim, como infectologista, sabe, vendo as coisas que nós estamos vendo e a dinâmica da nossa pandemia e nós num ritmo galopante para chegar a 500 mil mortes, eu não consigo ser positivista e ver que, por exemplo, em outubro nós vamos ter um show numa arena com tantas mil pessoas. Sabe, eu acho que é muito prematuro, eu acho sim que todos os esforços de diferentes setores da sociedade, como a gente está vendo agora no país, se mobilizarem para nós termos uma das maiores estratégias para a gente controlar a circulação desse vírus, que é a vacinação. E aí, com esse aspecto, eu nem gosto de falar assim, eu acho que a gente pode pensar, porque a hora que as pessoas estão vacinadas, a gente vai reduzir bastante a circulação desse vírus. Tá. Entendeu? Obviamente que mantendo todas as medidas de proteção. Porque uma coisa que é importante, que não é a nossa pauta de discussão aqui, essas vacinas hoje, elas não são esterilizantes. Ou seja, se eu me vacinei e se eu tive a forma leve da doença, eu posso transmitir a doença sim. Eu posso, esse vírus, esse que eu repliquei em uma menor quantidade, numa maior taxa de replicação de carga viral, eu posso transmitir sim. Certo. E você acredita que a gente vai poder voltar a frequentar show depois do Brasil ter quantos % da população vacinada? Olha, eu acho que de 51% a 60%. Você acha que com 60% já é possível realizar? Na minha avaliação, tá? Na minha avaliação é isso, considerando o que eu estou vendo lá fora. Mas aqui nós somos 210 milhões, né? Então a gente vai ter que ter 100 milhões, mais 10, entendeu? A gente vai ter que ter muito mais gente vacinada. Para a gente realmente ter, com isso a gente vai ter o quê? O controle da circulação do vírus. 50%, metade da população. É metade da população, pelo menos mais um. Isso é minha opinião, minha observação. Tá certo. E olhando o cenário atual, né, muito se especula quando realmente vai acontecer isso, essa volta dos shows e tal. Com a sua experiência, a sua visão da vacinação, quando você acha que poderemos realmente voltar a frequentar shows como a gente fazia antes? É uma matemática que não é fácil essa, viu? Não é fácil essa matemática, mas a gente tem 2020, 2022. 2022? 2022. Primeiro semestre? Porque para a gente, estou pensando, né, para a gente alcançar as taxas de vacinação da população. A gente vê que as vacinas que estão sendo produzidas no Brasil, elas estão sendo produzidas a conta-gotas. Elas estão sendo administradas a conta-gotas. Então, nós não vamos, apesar de nós termos todo o know-how de vacinarmos 3 milhões de pessoas por dia, 80 milhões de pessoas em 3 meses, não é o que está acontecendo. Porque nós temos escassez até de adquirir como é que a gente chama? O produto, o IFA, né? Para realmente a produção da vacina. Tá. O ingrediente farmacológico ativo, é o IFA. Você acredita primeiro semestre ou segundo semestre de 2022? Acho que segundo semestre. Veja, isso é um pensamento, isso pode, né? Nós podemos ser surpreendidos
e termos milhões de doses de vacinas, como a gente tem visto as discussões aí, as negociações e as tentativas e as tratativas todas para nós termos, e aí, quem sabe, realmente a gente possa... eu acho isso muito, como eu posso falar, eu acho muito arriscado, sabe? Você determinar, você imaginar. Eu acredito mais, raciocinando, pensando, o quanto nós estaríamos um pouco mais seguros de quanto nós teríamos da nossa população vacinada, ao invés de falar em tempo, né? E aí vai coincidir, isso aí vai estar dependente realmente do número de doses de vacinas que nós vamos dispor, né, que nós vamos ter nos próximos dias para avançar a vacinação. Mas do jeito que está, eu acho muito temeroso abrir para shows. Tá certo. Então, doutora Tânia Chaves diz para a gente que não deve voltar a show antes de 2022 e mais provável segundo semestre. Muitas explicações aqui. Muito obrigado, doutora. Tá? Eram dúvidas que muita gente passava para mim, assim, olha, é isso, quando é que será que volta? Quando é que será que não volta? Será que dá para fazer? Será que não dá para fazer? Muito obrigado pelos esclarecimentos, doutora, viu? Eu que agradeço. Boa tarde, muito obrigada. Ok, um grande abraço. Até logo. Tchau, tchau.